E aí, meu povo, começando mais uma postagem aqui para vocês. Como ficou combinado no encontro síncrono da semana passada, a gente mantém um assunto ainda de cargas desequilibradas por mais essa semana de trabalho. Então, para hoje, eu estou trazendo aqui a solução de alguns exercícios feitos por mim aqui, né, com alguns daqueles casos que a gente até poderia querer rotular como os mais complicados dessas situações. Vamos comigo? Para começar, esse primeiro exercício, onde a gente tem uma carga conectada em estrela, desequilibrada, 4 condutores, sendo que em 3 deles, né, nos condutores de fase, tem uma impedância significativa representada como ZLT. Então, a primeira coisa que a gente tem a fazer é analisar o enunciado, onde foi fornecida uma tensão entre duas fases, VBC, e uma outra tensão entre fase e neutro, o VCN. De posse dessas informações, como a gente já fez algumas vezes, podemos adotar qualquer sequência de fases, certo? Não, nesse ponto não. A sequência de fases já está informada por essas duas tensões, a gente só precisa identificar qual é. Sempre que a gente conhecer dentro daqueles dois conjuntos de tensões, né? 3 tensões de linha, 3 tensões de fase. Se a gente conhecer duas delas, já é informação suficiente para que seja entendida qual é a sequência de fases. Vamos tentar ver como é que é o procedimento, né? Com essa tensão VCN em menos 155 graus, eu sei que as outras duas tensões fase neutro vão estar defasadas de 120 graus dessa aqui, que a gente conhece do enunciado. Caso o sistema esteja em sequência de fases direta, nós temos VBN e VAN nessas posições. E ainda na sequência de fases direta, as tensões de linha entre duas fases, né, são as tensões de linha, vão estar 30 graus adiantadas dessas tensões fase e neutro. Temos então VAB, VBC e VCA nessas posições que estão aí. Se o enunciado trazia a informação de que o VCN está a menos 155 graus, conseguimos também descobrir o VBN a menos 35 e o VBC deve estar a menos 5 graus. Vendo que essa conclusão é bem diferente do ângulo de 55 graus do VBC, que está lá em cima no enunciado, podemos perceber que o sistema não está em sequência de fases direta. E agora? Passando para verificar a situação da sequência de fases inversa, continuamos tendo o VCN em menos 155, as outras duas defasadas de 120, porém, com a sequência inversa, VAN e VBN mudaram de posição, vocês perceberam aí, né? A outra mudança vem na defasagem para as tensões de linha, que essas agora vão estar atrasadas de 30 graus, ou seja, VAB, VBC e VCA estão nessa posição aí. Se o enunciado trazia a informação de que o VCN está a menos 155 graus, a gente consegue descobrir 85 no VBN e 55 no VBC. Assim, a gente confere com o que estava lá no enunciado, comprova o que estava no enunciado, tendo a certeza de que o sistema está em sequência de fases inversa, não foi preciso adotar nada, ok? Sempre esse deve ser o procedimento, testando as duas sequências para confirmar qual delas está fornecida no enunciado. Joia? Agora a gente pode começar a resolver o problema então. Como a gente sabe, a carga estrela a 4 fios é muito tranquila mesmo quando está desequilibrada. O procedimento já foi conversado entre nós e consiste em identificar as tensões de fase sobre cada impedância e dividi-las por essas impedâncias para encontrar as correntes, que nesse caso são correntes de fase e também são correntes de linha
por conta da nossa carga estar em estrela, certo? Nesse caso, como temos as impedâncias nos condutores, a gente sabe também que elas estão em série com as impedâncias de cada fase da carga, e quando isso acontece, as tensões da fonte são aplicadas a cada uma dessas tensões equivalentes, ou seja, IAB, IA, IB e IC, desculpa, não IAB, né? O IA, o IB e o IC, as três correntes, podem ser calculadas por essas três fórmulas, com a impedância equivalente à série no denominador, né? E substituindo os valores do enunciado, conseguimos encontrar conseguimos montar essas três operações que resolvidas nos retornam esses valores de 8,98 para IA, 7,49 para IB e 44,91 para IC. Também fica aí a soma das três correntes de linha, dando a nossa corrente de neutro, que nesse caso 36,7 por culpa do grande desequilíbrio que a gente tem entre as impedâncias, uma grande corrente de neutro. Tudo bem? Fechado. Primeiro exercício, simples, carga estrela a 4 fios. Nesse segundo, temos uma situação muito semelhante, exceto pela ausência do quarto condutor. As impedâncias são todas iguaizinhas, as tensões todas iguaizinhas a do exercício 1. A forma de resolver, por outro lado, muda bastante. A diferença é pequena, mas a forma de resolver muda muito. Conforme pudemos perceber na semana passada, e vocês já sabem da minha preferência pelo método do deslocamento de neutro, é ele que nós vamos usar aqui. Olha que equação bonitinha, não acha? Eu também não acho não, mas eu acabo usando, preferi esse procedimento, fazer o quê, né? Quem vê cara. Lembram da adaptação que já está mostrada aí com o ZLT somado a cada uma das impedâncias, né? É importante a gente identificar que as tensões da fonte estão sobre uma impedância equivalente, aí tem essa pequena mudança na equação base do deslocamento de neutro, que também foi comentado semana passada durante o encontro síncrono. Eu trago para cá as tensões do enunciado do diagrama fasorial de sequência de fase inversa, e usando essas tensões juntamente com as impedâncias do enunciado acima, a gente consegue calcular essa tensão de deslocamento de neutro igual a aproximadamente 58 volts. As correntes, então, ficam com estas três equações que, resolvidas, ficam com os três resultados indicados aí. Só para conferir, eu sempre tenho esse hábito. A soma dessas três correntes agora não tem para onde ir, não temos mais o quarto condutor, deve ser igual a zero. Eu acabei de fazer aqui, deu igual a zero, deu lá na oitava, nona casa decimal, deu um valorzinho lá que é desprezível. Isso comprova a nossa expectativa. Beleza? Vamos para mais um. Agora, a carga está conectada em delta, com impedâncias nos condutores de linha. No encontro síncrono da semana passada, muitos comentaram que essa situação poderia ser resolvida da mesma forma que o exercício anterior, caso a carga pudesse ser convertida para estrela. Vocês lembram desses comentários? Bom, nessa questão da conversão de cargas de conexões diferentes, cargas equivalentes, eu vou abrir um parênteses aqui, um grande comentário até para a gente ter assunto para conversar quinta-feira. Abrindo então o parênteses, não posso deixar passar essa oportunidade de reforçar os comentários que já foram feitos no encontro síncrono da semana passada sobre as opções disponíveis para conversão entre os tipos dessas cargas desequilibradas. Primeiro, vamos ver junto comigo ali a conversão ali de cima, ó, carga delta para estrela 3 fios. E aí, pode ou não pode? É possível obter situações equivalentes nessas duas situações? Pois é, vocês devem se lembrar
do encontro síncrono passado, que nós vimos que isso é possível sim. Com as fórmulas que vamos ver no próximo slide, é possível sair de uma carga delta e chegar numa carga estrela 3 fios, caracterizando situações equivalentes. Da mesma forma, sair da estrela 3 fios e chegar no delta também é possível obter equivalência das duas situações. E agora, o delta pode ser convertido para uma estrela a 4 fios, convertendo elas seriam equivalentes? Pois é, nessa situação é importante a gente enxergar um negocinho, ó. No delta, equilibrado ou desequilibrado não interessa, nós sempre teremos só três correntes de fase, né, que dão origem a três correntes de linha vindas da fonte. Olha, com uma visão a partir da fonte. A fonte fornece três correntes. Se eu converto essa carga delta para uma carga estrela a 4 fios, a fonte passaria a ter contato com 4 correntes, porque na situação de desequilíbrio aqui, além das 3 correntes de linha em cada fase, também aparece uma corrente no neutro provocada pelo desequilíbrio. Vendo isso, claro que não é possível, claro que mesmo a matemática das fórmulas que nós vamos ver daqui a pouquinho, a matemática nos dando um resultado numérico para essa conversão. Se a gente jogar valores das impedâncias em delta, vão sair valores das impedâncias em estrela, mas só vale para a situação anterior de 3 fios e não para 4 fios, porque não seriam situações equivalentes. E agora? Estrelas desequilibradas, é possível passar de 3 para 4 fios? E de 4 para 3? Pode? Bom, acho que os argumentos se repetem, né, do caso anterior. Também temos num caso 3 correntes, no outro caso 4 correntes. E aí, para a gente fechar esse parênteses, então, conversão entre cargas desequilibradas só é possível de delta para estrela 3 fios e o caminho de volta, estrela 3 fios para delta. Nenhuma outra é permitida. Pronto, parênteses fechados, a gente pode voltar para o nosso desafio, sabendo que nessa situação, então, é possível sim trazer esse caso, talvez não confortável, para a situação de uma carga estrela 3 fios com impedância de linha, para que a sequência de solução fique exatamente igual à do exercício anterior. Começando efetivamente a solução do nosso desafio, né? Então, sabendo que nessa situação é possível converter a carga para 3 fios, como a gente faz essa conversão para a carga estrela a 3 fios? Tá aí, 3 equações. Não vamos falar que é fácil, mas é o que tem para hoje, né? Não gostou? Achou complicado demais, trabalhoso demais? Pode se manter trabalhando com o delta e equacionar várias malhas naquele circuito original que está ali do lado esquerdo. Quer trabalhar com as malhas, sistema de equações com números complexos? Fiquem à vontade. Não quer, tem medo desse tipo de sistema, assim como eu, vamos fazer essa conversão e trabalhar um pouco mais com essas 3 formulinhas que estão aí. Fazendo isso, com essas 3 impedâncias agora em estrela, a solução então fica exatamente a mesma do exercício anterior, calculando o deslocamento de neutro para depois calcular as correntes de linha na carga estrela, que como ela é equivalente à carga delta original, também serão as correntes de linha dessa carga delta. Tem dúvida nisso? Acho que lá no vídeo do circuito monofásico equivalente, que eu vou deixar o link aqui em cima para vocês, eu comentei alguma coisa sobre isso, né? Bom, só voltando lá para vocês recordarem então. Aí estão os resultados da conversão das impedâncias da estrela equivalente a 3 fios e usando essas impedâncias com aquelas tensões do diagrama fasorial dos problemas anteriores, chegamos nessa tensão de deslocamento de neutro, que permite, por sua vez, o cálculo das 3
correntes de linha, mais uma vez também conferi a soma dessas 3 correntes deu 0, como deveria ser. O enunciado não pediu, nós estamos aqui só com 3 correntes de linha, o enunciado não pediu as 3 correntes de fase, mas para que isso fosse feito, a minha sugestão seria, com as correntes de linha, calculem as quedas de tensão nas impedâncias de linha para que, com a aplicação da lei de Kirchhoff das tensões, vocês identifiquem quais são as tensões que efetivamente chegam lá na nossa carga delta em cima das impedâncias ZAB, ZBC e ZCA. Descobrindo as quedas na linha, vocês descobrem essas 3 tensões e com essas 3 tensões é possível, então, calcular as correntes de fase, ok? Gente, e agora? Com 2 cargas desequilibradas alimentadas pela mesma fonte, como é que a gente sai disso? Nesse caso, com uma carga estrela 4 fios e uma carga delta, fica aquela vontadinha, se eu pudesse usar o circuito monofásico equivalente, né? Não vai ser possível, impossibilitados, completamente barrados de usar o circuito monofásico equivalente, que vocês já sabem quais são os motivos. A gente pode até analisar as possibilidades de conversão dessas cargas aqui para juntar numa só. O que vocês acham? Carga estrela a 4 fios não pode ser convertida nem para delta, nem para estrela 3 fios, né? Então, deixa quieta essa carga aí. E a carga delta? Pode ser convertida para estrela 3 fios, com todo aquele trabalho do exercício anterior, né? Qual a vantagem de fazer isso? Nenhuma. Porque mesmo fazendo aquela conversão trabalhosa, mesmo assim, ainda teríamos uma carga estrela a 4 fios, do lado esquerdo, com uma carga estrela a 3 fios, que não podem ser agrupadas numa única impedância equivalente. As tensões nas impedâncias são diferentes, elas não estão em paralelo e, portanto, devem ser trabalhadas separadamente. Então, nos resta aqui, como alternativa, calcular as correntes de linha da carga estrela a 4 fios, depois as correntes de fase da carga delta, com elas as correntes de linha da carga delta e, finalmente, as correntes de linha totais na fonte. São, em cada linha, a soma das correntes de linha de cada carga na fonte, somando IA na fonte e IA da estrela com IA do delta. Não vou resolver, vou deixar isso aqui como proposta para vocês, quem sabe até para entrega não obrigatória, mas para que eu confira e dê uma ajuda na solução de vocês, beleza? Para encerrar esse vídeo de hoje, então, vamos mostrar para vocês, vamos conversar aqui sobre a forma da gente sair desse enrosco. Uma carga estrela 3 fios, junto com uma carga delta, num circuito com impedâncias de linha nos condutores, conforme está aí no slide, né? O que fazer? Desistir? Não. Desistir não é uma opção. Pensar é sempre uma opção. E aí um primeiro pensamento que eu quero conduzir com vocês lembram que quando a gente tinha impedância de linha no circuito de cargas desequilibradas, a gente conseguiu resolver quando as cargas estavam ligadas em estrela. E quando apareceu agora há pouco um caso delta, nós convertemos para estrela para que fosse possível fazer de uma forma mais fácil de visualizar, né, na minha opinião, que até permite uma visualização melhor. Na verdade, existem várias soluções, mas eu não quero complicar a forma da gente entender, da gente visualizar. Então aqui vamos tentar esse mesmo caminho. Em primeiro lugar, tentar trabalhar na conversão da carga delta para uma estrela, que a gente já sabe, obrigatoriamente tem que ser uma estrela 3 fios. Quer ver a mágica? Eita, que efeito especial fantástico, hein? A gente fica assim, né? E agora, com 2 cargas em estrela, o que fazer para resolver isso aí?
Ouvi alguém aí pensar em fazer o paralelo das duas? Que beleza. Eu esperava por isso, tá, gente? Como essas duas cargas estão desequilibradas, muito cuidado com isso. Definição de conexão em paralelo depende da mesma tensão está sendo submetida em cima das impedâncias que a gente está analisando. Então, esses dois ZAs, para a gente considerar que estão em paralelo, precisariam estar sobre a mesma tensão, sob a mesma tensão, desculpa. Será que elas estão? O que vocês acham? Foca no ZA. Será que o ZA da esquerda recebe a mesma tensão do ZA da direita? Pois é não de novo. Temos, nesse caso, duas cargas diferentes, provavelmente com desequilíbrios diferentes, provocando deslocamento de neutro diferentes. Então a gente teria essas duas VNN diferentes, provocando tensões diferentes nas impedâncias, apesar do terminal superior estar ligado no mesmo ponto, os terminais inferiores não estão, e isso descaracteriza a conexão em paralelo. Ah, Clé, então a gente pode voltar aqui na análise individual, igual foi feito lá no exercício 4, não pode? Não. Hoje acho que eu vou cansar de falar não para vocês. Sinto muito. Não de novo. Olha aqui, para mostrar que não pode. Primeira coisa, talvez a única coisa que eu preciso falar para justificar, é que a corrente total que a fonte fornece em cada fase, vamos lá na fase A, é dada pela soma das correntes de linha dessas duas cargas. Então, aquela abordagem de colocar a linha em série com a carga não funciona, porque essas correntes são todas diferentes e isso descaracteriza a conexão série. Eu tô ruim de negócio hoje, não tô aceitando sugestão de vocês, não. Vamos voltar para o início? Se não deu certo fazer essa conversão, vamos tentar outra saída, né? Qual seria essa outra saída? Talvez o caminho oposto. Converter a estrela para delta. Ainda não temos a impedância de linha em série com ninguém, né? E por enquanto, então fica difícil calcular qualquer corrente, não dá para a gente usar o método do exercício anterior. Por outro lado, vamos ver se vocês conseguem enxergar o mesmo que eu, para eu começar a concordar um pouquinho com vocês, parar de falar não. Esse ponto azul está no mesmo potencial desse, e esse ponto verde no mesmo potencial desse, caracterizando essas tensões que se repetem lá embaixo. Se isso é verdade, e eu garanto para vocês que não tem nenhum truque aqui, as tensões lá nas impedâncias sendo iguais, as impedâncias dessas duas cargas estão em paralelo finalmente. Se elas estão em paralelo, o que a gente pode fazer? Jogar para uma situação de uma única carga delta equivalente ao paralelo das duas cargas anteriores. Duas cargas delta sempre estarão em paralelo, desde que entre elas não exista queda de tensão provocada por condutores na linha entre as duas cargas. Tendo condutor com impedância antes, não tem problema nenhum, essas duas cargas estarão em paralelo. E agora? Bom, agora está resolvido. Esse exercício 5 fica exatamente igual ao exercício 3 desse vídeo, que a gente resolveu exatamente essa mesma situação, convertendo a carga delta para uma carga estrela 3 fios, com deslocamento de neutro, para que as impedâncias pudessem ficar em série, carga e linha, e a gente pudesse calcular as correntes. Lembrou? Se não lembrou, volta uns minutinhos aí que vocês acham esse terceiro exercício, beleza? Eita, agora dá até para respirar. Por hoje foi até puxadinho, esperava que fosse menor, né, gente? Foi meio corrido. Apesar disso, espero que tenha sido tudo bem para vocês aí, como foi para mim. Qualquer comentário, dúvida, sugestão, conselho,
fiquem à vontade, hein? Eu peço prioridade para que vocês coloquem essas situações no nosso fórum de discussões lá do SIGA, para que todo mundo participe, com respostas também, né? Se puder esperar um pouquinho, pode trazer para a gente discutir no encontro síncrono da quinta-feira, que está ficando cada vez melhor, cada vez mais ativo, participativo, e isso tudo por culpa de vocês. Eu só tenho que agradecer. Lembro aqui nesse encerramento do combinado que nós fizemos, da proposta que acho que vocês aceitaram de muito bom grado, né? Que para essa semana, mantendo o mesmo assunto ou fazendo esse agregado do assunto de cargas desequilibradas, a tarefa, a entrega dessa semana é só uma correção feita, uma autocorreção feita por vocês das duas tarefas anteriores de cargas desequilibradas. Eu não corrigi ainda, nem vou conseguir fazer em tempo de dar o retorno para vocês, mas vocês que participaram do encontro síncrono, o nosso papo foi em cima dos erros cometidos, em alguns casos por falta de atenção e outros por falta de conhecimento, porque ainda não sabiam do deslocamento de nêutron, né? Só foi falado na segunda semana. Se não participou do encontro síncrono e não está sabendo se está certo ou se está errado, assista os 2 vídeos dos encontros síncronos, os 2 vídeos pré-aula anteriores, que eu tenho certeza que vocês vão entender quais são os procedimentos corretos e vão conseguir corrigir essas tarefas que está liberado para entregar novamente, ok? Quem acha que está certo, não precisa entregar. Eu vou acabar vou acabar usando essas notas para compor a nota daquelas 2 tarefas. Tá bem, gente? Fica assim então, um abração, até a próxima, fiquem todos em paz aí.